Levante suas mãos o mais alto que você pode. Pai, nós estamos aqui nessa noite com um único propósito: de adorar o Teu nome. O nome que está acima de todo nome. O nome que faz o inferno estremecer. O nome que derrama cura sobre nós. O nome que nos dá um futuro. O nome que nos dá um destino. O nome no qual nós podemos nos apoiar. Esse é o nome do nosso Deus. Esse é o nome que está acima de todo nome. Nós te louvamos, Pai. Nós te adoramos. E com muita gratidão no nosso coração, nós te damos o melhor aplauso, para que o teu nome seja honrado, para que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode dar um abraço aí no irmão que está do seu lado? Vê se ele veio direto do trabalho, se ele tomou banho. Vê se faz uns 2 dias que ele não volta do trabalho, né? Uns 2 dias que ele não tomou banho. Tá frio, né? Você pode sentar no seu lugar. Eu tenho uma palavra de Deus, meu irmão, para compartilhar com você. Abra sua Bíblia aí em 1 Reis, capítulo 1. 1 Reis, capítulo 1, versículo 1. Enquanto você vai abrindo aí, fala para quem está do seu lado. Um pedido inteligente. Não tem ninguém do seu lado? Fala aí, um pedido inteligente. Vamos, fala com mais força, senão não faz sentido. Um pedido inteligente pode mudar seu destino. Agora fala com fé, um pedido inteligente pode mudar o meu destino. 1 Reis, capítulo 1, versículo 1. 1 Reis, capítulo 1, versículo 1. Eu não vou ler todos os versículos, porque essa história que a gente vai meditar, ela vai até o versículo 53. Mas eu vou contextualizar o que essa história está ensinando para mim e para você nessa noite. Essa história ela vai ensinar como deve ser feito um pedido. Mas não de uma forma qualquer, não um pedido qualquer, mas um pedido que Deus ouve. Você acha que Deus ouve todos os tipos de pedidos? Quem acha que Deus ouve todo tipo de pedido? Quantos acham que Deus ouve pedidos específicos? Quantos não acham nada? Não sei se Deus ouve, não sei se Deus não ouve, não sei de nada. Fala você. É você que vai pregar, né, Cleitinho? Fala você. Mas Tiago 4, ele vai dizer o seguinte: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Será que o Senhor ouve todos os nossos pedidos? O som parou aqui, né? Borges está descansando? Não? Me ajuda aí, mano. O povo está dormindo já. Mas 1 Tiago 4, ele vai dizer que a gente não recebe algo da parte de Deus, porque nós pedimos mal. Mas será que Deus ouve todo tipo de pedido? Será que Deus ouve todos os seus pedidos? 1 Reis capítulo 1, ele vai contar a história da unção sobre o rei Salomão, que até então era um jovem. Mas é muito interessante porque eu comecei dizendo que a Bíblia começou dizendo que nós não recebemos algo porque nós pedimos mal. Quantos aqui têm pedidos ainda não respondidos pelo Senhor? Quantos aqui têm algum pedido, alguma meta que colocou no altar esse ano que já foi respondida pelo Senhor? Qual é então a diferença do meu pedido que é respondido por Deus e daquele pedido em que Deus não me dá nenhuma resposta? Se Deus virasse para você hoje, falasse: Wagner, me faz um pedido. O que você pediria, Wagner? Agora como um 12 de primeira geração, eu conservo uns mais bonitos. Sabedoria, um pedido inteligente. O que você pediria, Rafa? Se Deus aparecesse para você hoje, falasse: Rafa, me faz um pedido hoje. Sabe? Não, aí ele já falou, meu irmão. Aí você tem que ser inteligente, fala um novo. Não, está muito cedo ainda. Não sabe, tá vendo? Tem pedidos que nós não recebemos porque nós pedimos mal, ou porque às vezes nós nem sabemos o que pedir. E aí a gente perde a oportunidade. Um emprego, pedido inteligente.
Se tivesse agora, Rafa, um grande empresário aí do seu lado, o que você ia pedir para ele? Uma oportunidade? Se tivesse agora um grande empresário do seu lado, o que você pediria para ele? Qual que seria o seu pedido mais inteligente? Talvez você ia pedir um dinheiro para ele? Talvez você ia pedir uma oportunidade? O que você ia pedir para ele, Cleitinho? O que você ia pedir para esse grande empresário? Você que vai ser um grande empresário um dia. Amém? Quem sentado do seu lado, o que será que pediria um dia para você? O que será? Cadê os casados? Quantos casados tem aqui? Levanta a mão se você é casado. Como que você pede, irmão? Eu preciso que você me ensina, porque lá em casa ultimamente é só graça e paz, irmã Mitty, graça e paz, irmão Rodrigo. Mitty está grávida, todo mundo está sabendo, e aí o médico proibiu a gente por um tempo, irmão. Então é só graça e paz, e aí não tem nem como eu pedir, porque não vai ser atendido. Cadê os solteiros? Quantos solteiros tem aqui? Encalhado, bem encalhado. Por que será que Deus não entregou ainda o seu partidão ou sua partidona? Será que você está pedindo direito? Será que você está pedindo bem? Como que será que você está pedindo para Deus? Deus, eu preciso de uma mulher porque eu não estou aguentando mais. Deus, eu preciso de um homem de Deus porque eu não aguento mais ficar sozinha. Está difícil. Será que é assim que você tem pedido para Deus? Como será que tem sido suas petições? Será que você tem pedido bem ou será que você tem pedido mal? Eu lembro que quando a Mitty estava apaixonada por mim, ela está lá no fundo, caidinha de amor, irmão, caidinha de amor. Você olhava no olho dela, você via a minha foto, no brilho do olho dela. Mas eu lembro que, assim, eu tinha que pedir, mas eu não podia sair por baixo, né? A gente era amigo há um tempo, por muito tempo. E aí eu falei, caramba, como que eu vou pedir para orar com ela, né, Wagner? Não sei o que eu faço. E aí eu fui preparando o ambiente. A gente indo para um congresso em Porto Seguro, com os pastores e tal. E aí quando a gente voltou, a gente estava conversando, eu falei, caramba, como que eu vou pedir? Porque vai que eu recebo um não. Eu não posso sair por baixo, né? Eu era orgulhoso, irmão, mais orgulhoso. Eu falei, eu preciso criar uma estratégia. E eu falei, eu vou bolar um plano para pedir. E aí eu cheguei nela, falei, olha, eu preciso conversar com você, mas só na semana que vem. Por quê? Porque aí dependendo da vontade que ela está de saber, eu já ia imaginar se ela ia querer ou não. Ela já estava desconfiada. E aí ela estava tão apressada, assim, apaixonada, que ela me fez mandar pelo WhatsApp. Foi pelo WhatsApp. E aí eu falei, olha, é o seguinte, já que você quer que eu fale tanto, você não quer esperar o próximo final de semana, é o seguinte. Eu estou orando, né, por uma esposa, e assim, você me salta os olhos, né, foi sábio, né? E eu falei, mas assim, eu preciso saber, eu não lembro ao certo como foi, mas eu falei, eu preciso saber se é recíproco. Porque se não for também, tá tudo bem, nós continuamos amigos. Sabe quando você vai com um pé lá e outro cá? Meu irmão, se você está em cima do muro, a chance de dar errado é muito grande. É que não é para sorte, mas para um propósito de Deus, já estava tudo meio que encaminhado. E ela falou, é recíproco. Eu falei, meu Deus, obrigado. Mas foi um pedido muito ruim da minha parte. Foi um pedido muito fraco, né? Poxa, se é recíproco, se você realmente quer, você tem que ir com os dois pés, você tem que cair para dentro. Porque se você não quer de verdade, para que pedir? Mas acabou dando certo. Mas agora, por que nós fazemos tantos pedidos para Deus, Cleitinho? Por que nós fazemos tantos pedidos para Deus, Marcão, e Deus não responde? Ou por que nós fazemos tantos pedidos lícitos para Deus e Deus não nos entrega? E aí esse texto de 1 Reis, capítulo 1, ele vai descrever para a gente o que aconteceu nessa história de Davi, Salomão, Batseba e Natã. Um pedido tolo, irmão, um pedido tolo. Vou falar um português mais aberto, um pedido, já que a gente está falando de um pedido inteligente, um pedido burro. Sabe quando a gente não se programa? Como foi o meu pedido para Mitty? Um pedido tolo, ele é facilmente descartado, ele facilmente é esquecido, as pessoas não dão atenção para aquilo que você está pedindo. Mas um pedido inteligente, um pedido sábio, ele pode projetar todo o seu futuro. Amém? Você está comigo? Nesse contexto aqui de 1 Reis, capítulo 1, vai dizer que, vai contar a história de Davi. Davi, ele foi o segundo rei de Israel depois do tempo de Juízes.
E aí Davi, ele vai ser o primeiro rei de Israel, que então vai ter um sucessor da sua casa no trono. E Davi tinha alguns filhos, e dois deles, que eu quero falar com você nessa noite, era Adonias e Salomão. E aí então a Bíblia vai dizer que Davi já estava velhinho nos seus dias, ele ainda era rei de Israel, mas ele ainda não tinha colocado alguém para ser o seu sucessor, ele ainda não tinha ungido um novo rei de Israel. E a Bíblia vai dizer que Adonias, que era um dos seus filhos, ele faz um conluio ali, ele entra num tratado com Abiatar e Joabe, que faziam parte do exército ali do seu pai. E ele chega para esses caras e fala: olha, eu vou me intitular rei, porque o povo precisa ver que tem alguém no comando. Meu pai já é velho, meu pai já não está mais dando as diretrizes, não está governando como deveria. Então, como tem alguém omisso no trono, eu vou tomar o lugar do meu pai. E aí eles fizeram uma organização para tomar o reinado de Israel. E aí então a Bíblia vai dizer que eles saem, dão uma grande festa para se declarar como rei. Então Adonias, ele estava tomando o lugar do seu pai no reinado de Israel, e também o lugar de Salomão, que deveria ser o sucessor do rei Davi, o seu pai. E aí, meu irmão, talvez você se encontre nessa situação. Talvez você tenha pedido algo muito para Deus, você está esperando algo de Deus, mas alguém, talvez menos capacitado, alguém que não foi direcionado para fazer aquilo, está ocupando um lugar que você imagina que Deus separou para você. Seja na sua empresa, seja na sua casa, você pode perceber que tem alguém talvez que está ocupando um lugar que deveria ser seu. Esse foi o sentimento de Salomão. Esse foi o sentimento de Batseba, mãe de Salomão, esposa do rei Davi. Esse foi o sentimento de Natã, que era o profeta daquele tempo. E aí você até pode achar que alguém tomou o seu lugar, mas deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus separou esse lugar para você, meu irmão, o inimigo, ele pode até roubar por um tempo, mas a porta que Deus abriu, o inimigo não pode fechar. Amém? Então, se esse lugar onde você já se viu, esse lugar onde é uma promessa de Deus para você, você ainda não ocupa esse lugar, fica tranquilo. Se Deus abriu essa porta, se é vontade de Deus para você, o inimigo não pode fechar. Então Adonias, ele estava se apossando de um trono que não era dele. Adonias, ele estava tomando posse de uma porção de um reinado que não competia a ele, não era uma promessa de Deus para a vida dele. E aí ele ocupou aquele trono por poucos dias, durante uma festa. E aí, meu irmão, enquanto essa festa acontecia, a Bíblia vai dizer que Batseba chega para o profeta Natã, e Natã começa a falar assim: como que você deixou que Adonias tomasse o lugar de Salomão? E aí Natã chega para Batseba e começa a planejar. Batseba e Natã começam a planejar o que eles fariam para consertar essa omissão do rei Davi, de não ter colocado um rei no seu lugar, um rei que deveria dar sucessão ao seu trono. E aí então Davi recebe Natã e Batseba lá no seu aposento. Ele fica sabendo do que aconteceu, de toda a usurpação que Adonias, o seu outro filho, tinha feito. E então ele prepara uma festa ainda maior, unge Salomão como rei de Israel. E no final das contas, Adonias volta com medo de ser retalhado pelo irmão, que agora é ungido rei de Israel e reconhecido pelo povo. Ele volta, pede perdão, se reconcilia, e agora então Salomão é o rei de Israel. Essa é a história que vai contar 1 Reis, capítulo 1, do versículo 1 ao 53. E essa história ela é muito interessante, porque ela vai ensinar 3 coisas para mim e para você. Um pedido inteligente, ele é aceito por Deus. Um pedido inteligente, ele é levado em consideração por Deus. Um pedido inteligente, ele pode mudar o destino da sua vida, da sua casa. Mas para isso, nós precisamos aprender 3 atitudes que esse texto aqui vai ensinar para mim e para você. A primeira coisa é que um pedido inteligente, ele deve ser planejado. Fala para quem está do seu lado aí: comece a planejar os seus pedidos. Como eu disse, a Bíblia vai dizer aqui que Natã e Batseba, antes de chegar na presença do rei Davi, eles planejaram, eles se organizaram para fazer uma petição ao rei, porque Adonias já estava tomando o reinado.
Adonias já estava exercendo ali, ele já estava tomando posse do trono. E aí então Batseba e Natã, eles planejam um pedido para o rei de Israel, um pedido para Davi. E o versículo 12 ao 14 vai dizer o seguinte: pois então, prestai atenção, olha Natã dizendo para Batseba, pois então, prestai atenção ao conselho que passo a dar-te, a fim de que salves a tua vida e a de teu filho Salomão. Vai depressa ter com o rei Davi e indaga-lhe: Senhor, meu rei, porventura não juraste a esse teu filho, que reinará depois de mim, e é ele que sentará no meu trono? Com que autoridade Adonias se denominou rei? E enquanto estiveres lá, falando com o rei, eu entrarei depois de ti e apoiarei as tuas reivindicações. Natã e Batseba planejaram um pedido para o rei de Israel. Você está entendendo? Como que você tem feito os seus pedidos ao Senhor, o rei de Israel? Será que você tem planejado? Será que você tem pedido coisas nobres para o Senhor? Ou será que você tem pedido: Senhor, eu preciso de um carro novo, porque esse carro velho que o Senhor me deu aqui só quebra, esse carro só dá problema, esse carro bebe demais, esse carro é antigo demais, todos os meus irmãos andando de carro novo, e o Senhor que diz que me ama, me deixa andando com esse carro velho. É assim que você pede para o Senhor? Deus, eu preciso de um marido, de uma esposa, porque eu não aguento mais ficar encalhado, não aguento mais ficar solteiro, sozinho, todo mundo casando, todo mundo tendo filho, e eu aqui sem nada, sozinho, abandonado. Como você tem pedido ao Senhor? Davi, ele recebeu Natã e Batseba nos seus aposentos para receber um pedido, mas de uma forma estratégica. Davi, Natã e Batseba, eles planejaram um pedido para o rei. No seu trabalho, como que você pede alguma coisa? Como que você pleiteia um cargo novo? Como que você pede um aumento de salário? Chefe, sabe o que é? Eu estou trabalhando por 2, estou dando trabalho por 3, mas sabe como é, né? O aluguel está alto, o mercado aumentou, a inflação está alta, está todo mundo ganhando mais. Olha, me fizeram uma proposta aí, viu? Me fizeram uma proposta para eu ganhar mais, então é melhor o senhor ficar esperto, melhor o senhor me dar um aumento, porque senão eu vou ter que sair fora. É assim que você pede? Na maioria das vezes é, né? Na maioria das vezes é. Mas Natã e Batseba está deixando muito claro para a gente que se nós não planejarmos o nosso pedido, se nós não soubermos a forma como pedir isso, provavelmente, muito provavelmente, isso não será concedido, irmão. Não será concedido. Como que você pediria para orar com alguém? Essa semana passada, um discípulo da nossa geração veio conversar comigo e falou: cara, eu tô de olho numa irmãzinha, eu tô de olho nela, ela é bonita, aparentemente é crente, família é crente, e aí eu tô pensando como que eu vou conversar com ela, como que eu vou chegar. Eu falei: tá, quem que é? Não, eu tô orando. Eu falei: mano, se você quer meu conselho, não vai me falar quem que é? Me fala quem que é. Aí ele me mandou lá o Instagram da pessoa. Eu falei: legal, bonita, crente, tem um perfil parecido, legal. E o que você está pensando? Qual que é a sua ideia? Qual que é a sua estratégia? O que você planejou? Ele falou: mano, eu não gosto de meia conversa não. Eu vou chegar e vou falar: olha, é o seguinte, eu quero ter tantos filhos, eu quero casar, eu quero ser pastor, eu quero ser missionário. Eu falei: mano, a sorte é que você está pelo WhatsApp, senão ia dar um mata-leão no você, velho. Você não pode chegar dessa forma para fazer um pedido para quem você quer passar o resto da sua vida junto. Você vai assustar a menina. Ela nunca mais vai olhar na sua cara, ela vai achar que você é maluco, e talvez ela tenha razão, você é maluco mesmo. Eu falei: não é assim que funciona, cara. Você não pode chegar desse jeito, já metendo os 2 pés na porta. Não é assim, precisa ser planejado. Eu falei: olha, ora, seja amigo, conversa, faça parte do hall de amizades dela, vai planejando, vai analisando, e aí você planeja um pedido. olha, a gente é amigo há um tempo, estou orando por você, vamos orar para ver se é da vontade de Deus? Isso é um pedido planejado, não é? Vai ter que ensinar tudo. Meu irmão, você quer que seu pedido seja atendido pelo Senhor? Planeje o seu pedido.
Um pedido tolo, como eu disse, ele é facilmente descartado. Você acha que se ele chegasse... Você acha que se ele chegasse e pedisse assim para a irmãzinha que ele estava tão afim assim, você acha que ia dar dado certo? Mas nunca. Só se fosse outra doida. Mas não era. Não ia dar certo. Como eu disse, um pedido tolo, ele é facilmente descartado. Provavelmente se ele dissesse isso, ela ia falar: onde você está com a cabeça? Você é doido. Nada a ver. Um pedido tolo é facilmente descartado, irmão. Mas quem planeja um pedido tem o seu futuro garantido, tem o seu destino moldado por Deus. Mas para isso você precisa planejar o seu pedido, como Natã e Batseba fizeram. Então a primeira coisa, meu irmão, para que o seu pedido seja atendido pelo Senhor, aprenda a planejar aquilo que você vai pedir. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que esse texto aqui, essa história vai ensinar para mim e para você, é que um pedido inteligente, ele deve ser feito em lugares estratégicos e com humildade. Fala para quem está do seu lado: comece a entrar em lugares estratégicos e com humildade no coração. A Bíblia vai dizer que Batseba, ela entrou na presença do rei Davi, ela se ajoelhou e ela se curvou diante do rei. Mas espera aí, esse mesmo rei de Israel, Davi, era o marido dela. Será que ela precisava de tanta humildade? Será que ela precisava entrar na presença dele para fazer um pedido? Será que ela precisava agir dessa forma para com o rei de Israel, que era então seu marido? Agora, a Bíblia vai dizer que Batseba, sendo esposa do rei, sendo mulher dele, mãe de príncipes, ainda assim ela entra na presença do rei. Ela se ajoelha na presença do rei e ela se curva em sinal de humildade. A segunda coisa que eu e você precisamos levar em consideração para que os nossos pedidos sejam atendidos é que nós precisamos entrar em lugares estratégicos e nós precisamos pedir com humildade no coração. Há quanto tempo, meu irmão, que você não entra na presença do rei para pedir alguma coisa? Talvez você esteja querendo tanto mudar de vida, de verdade, eu sei que você tem muita vontade de mudar de vida, ou de melhorar a sua vida, e fala: Deus, eu preciso de um emprego melhor, eu preciso de um negócio melhor, eu preciso melhorar o meu casamento, eu preciso melhorar meu relacionamento com os meus filhos, eu preciso melhorar minha célula, eu preciso ganhar mais gente, eu preciso consolidar mais. Mas como tem sido esse pedido? Qual é o lugar que você tem acessado? Onde você tem feito esses pedidos ao Senhor? Esse lugar é um lugar estratégico onde Deus está. Esse pedido você tem feito com um coração humilde, assim como Batseba? Há quanto tempo que você não se humilha na presença dele, irmão? Olha o que o versículo 16 vai dizer: Batseba se ajoelhou e se prostrou diante do rei, e o rei lhe indagou: o que desejas? O que falta para Deus olhar para você e falar: olha, Lucas, o que você deseja? Qual que é seu pedido? O que você precisa? Fala para mim. Imagina Deus agora vindo de encontro a esse pedido aí que está no seu coração e falar: o que você deseja? Qual que é o seu pedido, Dani? O que você está precisando? Me fala que eu vou fazer. Deus pode fazer isso? Com certeza. Mas para que isso aconteça, a Bíblia já está dando a letra para mim e para você, irmão. A Bíblia já está mostrando o que é que eu e você precisamos fazer para que o rei de Israel olhe para você e fala: o que você precisa? Pode me pedir. Eu estou vendo que você planejou o seu pedido, eu estou vendo que você entrou num lugar estratégico que é a minha presença, e eu estou vendo que você se humilhou, que você tem um coração humilde. Agora, o que você precisa? O que você quer que eu te faça? Você consegue imaginar Deus falando isso para você essa noite? Meu filho, o que você quer que eu te faça? O que você está precisando? Deus quer que você entre na presença dEle, e Ele quer virar para você e falar: meu filho, o que é que você está precisando?
Mas para que isso aconteça, existem pré-requisitos. Você precisa planejar o seu pedido, você precisa acessar a presença dele, e você precisa ter um coração humilde, para que ele olhe para você e atenda o pedido do seu coração. Hoje em dia, talvez se você, aqui, Batseba era esposa de Davi, talvez seu marido peça alguma coisa para você, ou seu líder peça alguma coisa para você, ou você peça alguma coisa para o seu marido, fala, deixa, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Às vezes seu pai pede alguma coisa para você e fala, eu sei o que eu estou fazendo, eu já tenho 12 anos. Meu irmão, eu já tenho 15 anos, eu sou letrado na vida. Já passei por muitas coisas, muitas experiências. Quem era um adolescente assim? Só eu era um adolescente assim. Mas talvez você vire para o Senhor e fale assim, eu sei o que eu estou fazendo. Pode deixar que daqui para frente eu resolvo. Eu sei como proceder diante dessa adversidade ou diante dessa bênção. Se você quer ter os seus pedidos atendidos pelo Senhor, planeje o seu pedido, acesse a presença dele e tenha um coração humilde, para que ele vire para você e atenda o pedido do seu coração, como foi com o rei Davi e Batseba. Tem muita gente hoje aí que diz que a gente não precisa ir na igreja, né? A igreja é moda, a igreja virou palco, né? Virou atração. É o que muita gente está dizendo por aí. Você não precisa ir na igreja, você só precisa ter um relacionamento com Deus. É verdade que você precisa ter um relacionamento com Deus? Óbvio, é óbvio que nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Mas qual é o lugar estratégico para acessar a presença dele? Além do seu quarto, além da sua casa? É a casa dele, meu irmão. Você quer andar comigo? Você pode me encontrar na igreja, mas você pode me encontrar em casa também. Você quer andar com o Senhor? Você pode encontrar ele na sua casa, mas com certeza você vai encontrar ele nessa igreja. Você quer ter os seus pedidos atendidos pelo Senhor? Comece a entrar em lugares estratégicos. Não só entrar, mas valorizar esse lugar estratégico e tenha humildade no seu coração. Reavalie os lugares que você frequenta e a intenção do seu coração. Isso pode dar um novo destino para a sua vida. E a terceira e última coisa, você já pode ficar de pé. A terceira coisa que esse texto vai ensinar para mim e para você nessa noite é que um pedido inteligente, presta atenção nisso, irmão. Um pedido inteligente que é ouvido pelo Senhor, ele deve considerar o bem comum. Quer ter os seus pedidos atendidos pelo Senhor? Planeje seu pedido. Entre em lugares estratégicos onde a presença de Deus é real. Tenha um coração humilde diante da presença dele. Se dobre diante da presença dele. E para que o seu pedido seja atendido, ele não pode ser um pedido que só beneficia você, mas ele precisa beneficiar o bem comum. Você já parou para pensar o porquê que a Igreja Batista Vida Nova em Hortolândia tem crescido tanto? Você já pensou nisso? Por que a nossa igreja tem crescido cada dia mais, cada semana mais está mais cheia? A gente põe cadeira e falta lugar, põe cadeira e falta lugar, põe cadeira e falta lugar. Você já parou para pensar o porquê disso? É porque a gente tem instalações maravilhosas? É porque nós temos pastores, líderes maravilhosos? Por que será que a Igreja Batista Vida Nova cresce tanto, semana após semana? Por que as células têm se multiplicado tanto? Por que nós fizemos uma linda festa para o Senhor no sábado, aqui no Fruto Fiel? Por que será? Será que é algo que nós fazemos? Será que nós somos bons? É isso? Não é, irmão. É porque os nossos pedidos como igreja não é me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Senhor, me dá, me dá, me dá. Eu preciso, eu quero. Eu quero, eu preciso, me dá, me dá, me dá. Se fosse assim, a nossa igreja não sobreviveria. A nossa igreja não cresceria. Mas sabe por que a Igreja Batista Vida Nova tem crescido semana após semana, mês após mês, aniversário após aniversário? Porque qual que é o nosso pedido? Qual que é o pedido da liderança? Senhor, nos usa para salvar a Hortolândia. Nos usa para ser um manancial de vidas para as famílias de Hortolândia. Nos usa para transformar
vidas, nos usa para restaurar casamentos, nos usa para restaurar relacionamentos de pais e filhos, nos usa, Senhor, para pregar para o perdido, nos usa para salvar aquele que não conhece o Senhor. Os nossos pedidos não é me dá, me dá, me dá. Senhor, eu quero, eu quero, eu quero. Mas os nossos pedidos levam em consideração o bem comum. Quando Natã e Batseba entraram diante da presença do rei de Israel, eles não pediram, olha, unge o meu filho, rei. Adonias já era filho, Adonias já era da casa, já era do palácio real, Adonias já era da família, já haveria de ter um sucessor no trono. Mas por que eles insistiram em Salomão? Porque eles sabiam que Salomão era o rei que o povo precisava. Eles não pediram para interesse próprio, eles não pediram porque era algo que beneficiaria a vida deles, mas eles pediram porque para o povo seria uma bênção, para o povo seria maravilhoso. Você quer ter um pedido atendido por Deus, irmão? Que o seu pedido não venha trazer bênção só para você, mas que ele transborde na vida de outras pessoas, transborde na vida de outras famílias, transborde na vida de pessoas que talvez você nem conheça. Esse é o pedido que Deus se inclina para ouvir. Natã e Batseba fizeram o rei Davi lembrar do juramento que ele tinha feito. Quer que seus pedidos sejam atendidos? Lembre ao Senhor das promessas que Ele te fez. Fala, Senhor, lembra que o Senhor me prometeu, me dá uma casa. Hoje eu moro num apartamento, mas o Senhor prometeu me dar uma casa. E aqui no meu apartamento minha célula não cabe mais. No meu apartamento já não tem mais como eu chamar gente para a célula, não tem como eu fazer reunião de 12. Me dá uma casa, Pai, para que essa casa possa encher e ter mais espaço para mais célula, para mais discípulos. Deus, me dá um carro maior, um carro mais novo, porque essa semana eu fui buscar uns discípulos, meu carro quebrou. Me dá mais dinheiro, porque eu fiquei sem combustível, porque eu não consigo nem honrar meus líderes, eu não consigo honrar meus discípulos, pagar um lanche. Eu preciso de mais recursos, Senhor, eu preciso casar. Eu preciso formar uma família bendita, que vai ser um modelo para essa geração. Um pedido inteligente, irmão. Um pedido estratégico. Um pedido humilde. E um pedido que leve em consideração o bem das outras pessoas. Esse foi o pedido do profeta Natã e de Batseba. Se lembre de que o Senhor, do que Davi, se lembre que você declarou que Salomão sucederia no seu trono, sucederia no seu lugar. E aí então o rei Davi prontamente atendeu um pedido inteligente de Batseba e do profeta Natã. Eu me lembro que quando eu comecei a minha célula, eu estava quase para tirar carta e ter um carro, e aí eu pedia muito para o Senhor um carrinho. Na época eu queria um Gol quadrado, irmão, eu era fissurado em Gol quadrado. Eu curtia muito, falei, Deus, pode ser um golzinho quadrado. Na época, hoje o Gol quadrado vale 50 mil, né? Tá tudo caro pra caramba. Mas na época um Gol quadrado, você achava um golzinho filé por 5 mil você achava um golzinho bala, e era o que eu queria. Mas enquanto eu não tinha aquilo que eu pedia ao Senhor, o que eu fazia? Eu chamava meus amigos que tinham um carro, cara, passa aqui em casa para me pegar, para ir para a igreja. Eu vou levar mais uns 3, 4 no carro, um Celtinha, apertado. Vocês lembram disso, não lembram? Meu irmão, eu chegava com o carro dos meus amigos lotado na igreja. E aí eu orava para o Senhor, Senhor, tá vendo? Esse é o meu coração. Se o Senhor me der um carro, esse carro vai ser usado para te servir. Esse carro, ele vai me servir, mas ele vai ser uma ferramenta para o teu reino. Porque eu vou buscar, eu vou levar, eu vou abençoar muitas pessoas que não têm condição de ir para a igreja num sábado à noite. Eu vou buscar e eu vou levar. E aí então, pouco tempo depois, Deus me abençoou com um Gol. Eu pedi um Gol, podia ter pedido um carro top, né? Mas eu pedi um Gol que era maravilhoso para mim. Deus me surpreendeu, irmão. Ao invés de Deus me dar um Gol quadrado, que para mim já era maravilhoso, Deus me deu um Gol G4, que era 15 anos mais novo do que eu tinha pedido. Por quê? Porque eu merecia? Porque eu era bonzinho? Porque eu soube pedir. Eu planejei o meu pedido. Eu entrei na presença dele. Eu tive humildade. E o meu pedido foi para um bem comum. Foi para que outras pessoas tivessem acesso à presença dele. Pensa no seu pedido agora, irmão.
Será que o seu pedido ele tem cumprido esses requisitos? Muitas vezes nós culpamos ao Senhor por não atender aquilo que nós tanto precisamos, mas a verdade é que nós ainda não aprendemos a pedir. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora e que você começasse a lembrar de todos os pedidos que você tem feito ao Senhor. Se esses pedidos são nobres, se você tem planejado o que você está pedindo para o Senhor, se você tem acessado a presença dEle tempo suficiente para ser humilde e colocar suas petições diante dEle, e se esses pedidos eles levam em consideração os outros filhos que Deus precisa alcançar, comece a pedir para o Senhor ministrar o seu coração, para Ele sondar o seu coração e ver se as suas intenções estão de acordo com a vontade dEle. Porque se não tiver, Deus Ele quer mudar a sua intenção nessa noite, e então conceder a você aquilo que você tanto pede a Ele. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Para que você tenha os seus pedidos atendidos pelo Senhor, você precisa levar em consideração todos esses pré-requisitos. Mas tem um que talvez você nunca tenha feito ao Senhor, que é para que Ele salve a sua vida. E eu quero te ajudar a fazer isso nessa noite. Talvez você tenha pedido tantas coisas para o Senhor, mas a coisa principal, que é a salvação, que é a sua vida eterna, você ainda não tenha pedido. Talvez você ainda não tenha certeza de que se você partir dessa terra hoje, você vai se encontrar com o Senhor. Então continua com seus olhos fechados, repete essa oração. Fala: meu Deus, eu reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Escreve agora o meu nome no livro da vida e me dá direito a uma vida eterna na tua presença. Guarda o meu coração e me receba no teu reino, em nome de Jesus. Fica com seus olhos fechados. Eu queria saber se tem